E agora eu vou convidar o Dr. Eduardo Macário. O Dr. Eduardo Macário já participa do Fórum DCNPs há muitos anos, é membro da nossa comissão consultiva e ele é superintendente de vigilância de saúde em Santa Catarina, né, da Secretaria Estadual da Saúde de Santa Catarina, e faz parte da equipe de apoio institucional do Ministério da Saúde para esse estado. E o Dr. Eduardo Macário, então, vai nos trazer aqui uma reflexão sobre onde temos avançado menos no enfrentamento do câncer. Há estratégias a serem replicadas? Muito obrigado pela sua presença novamente, Macário. Oi, boa tarde, Mark, boa tarde a todos os colegas do Fórum. Para mim é uma satisfação estar presente mais uma vez aqui nessas discussões, como sempre, de alto nível. Coube a mim estar falando, eu gostaria muito de falar em relação aos cânceres, principalmente das estratégias de prevenção e da questão da vigilância do câncer propriamente dito. Mostrando, inclusive, dados que são bastante preocupantes. Nós estamos, no Brasil, caminhando em rumo ao alcance das metas da ODS, que é a redução de 1/3 da mortalidade por câncer, de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. No entanto, essa redução no número de casos de câncer que vem acontecendo, ela não vai ser suficiente, segundo dados do próprio Instituto Nacional do Câncer, para nós alcançarmos como nação a redução desses índices de mortalidade. Ou seja, nós estamos tendo uma redução importante na taxa de incidência e na mortalidade por câncer, mas não o suficiente para alcançarmos uma meta que é fundamental para a melhoria da qualidade de vida da nossa população. E um dos cânceres específicos é o que tem mais nos preocupado, que é justamente o câncer de intestino, câncer de colo e reto, que, segundo as próprias projeções do Instituto Nacional de Câncer, vai ter uma tendência de aumento nessa incidência. Então, são quadros bastante preocupantes e o que nos leva a uma reflexão sobre quais são os pontos que nós precisamos avançar e quais são aqueles em que ainda nós temos uma grave tendência de não conseguirmos alcançar as nossas metas. O Brasil está tendo dificuldade para alcançar os índices do desenvolvimento sustentável, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, porque mesmo com que nós temos observado uma redução no número de casos de câncer e na tendência de incidência, ela não está acontecendo na velocidade que nós gostaríamos. E, pelo contrário, um determinado tipo de câncer, que é o câncer de intestino, ele tem cada vez mais aumentado, e as perspectivas, as estimativas da própria organização do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, demonstram que esse vai ser um câncer que vai aumentar proporcionalmente, enquanto a tendência de redução dos demais cânceres está sendo bem evidente. Então, um dos pontos que a gente tem que trabalhar, e agora que nós estamos no momento de reconstrução por parte do Ministério da Saúde e também das políticas estaduais de saúde, é a efetivação de ações afirmativas no sentido de melhorar a qualidade da alimentação da população brasileira, principalmente na questão da melhoria da alimentação saudável, a redução do uso do álcool, e além dos outros fatores de risco que fazem parte desse rol de fatores de risco que podem levar à disseminação de determinados tipos de cânceres. Um dos grandes problemas que nós temos visto também por exemplo, em relação ao câncer de colo de útero nas mulheres. Nós já deveríamos ter condições de reduzir muito mais, numa velocidade muito maior, o câncer de colo de útero do que nós temos reduzido. E, pelo contrário, nós temos visto alguns bolsões, principalmente aqueles bolsões com a população mais vulnerável, com mais carente, esses índices se mantendo ainda em patamares elevados. Não somente programas de screening e de identificação são importantes e fundamentais de serem mantidos, mas também a política de prevenção, que nós vislumbrávamos, por exemplo, na vacinação contra HPV, que seria o nosso grande trunfo. Infelizmente, até esse momento, ela não alcançou ainda a sua efetividade. Lógico que era um programa a longo prazo, mas nós esperávamos que nós tivéssemos coberturas vacinais contra o HPV muito maiores do que aquelas que nós estamos vendo hoje no momento, que demonstra uma necessidade de intensificação dessa ação para que a gente possa cada vez mais eliminar o risco de câncer de colo de útero no futuro. Lembrando que o Brasil ele tem um excelente programa e já é bastante reconhecido de enfrentamento ao tabagismo.
já foi motivo de grande sucesso, principalmente por conta da redução que nós tivemos em relação às taxas de câncer de colo, taxa de câncer de pulmão. No entanto, esse foi um tipo de iniciativa que, infelizmente, ainda não se replicou para os demais tipos de ações de preventivas. E, para isso, é fundamental que, dentro dessa retomada de todas as políticas de saúde, seja feita a introdução, ou seja, o resgate da atenção primária de saúde como um dos grandes parceiros e dos grandes fatores relacionados à prevenção. Infelizmente, nos últimos anos, a atenção primária ela ficou muito mais focada, com foco principal no atendimento, na busca de um modelo que se voltava principalmente para atender as pessoas, consultar as pessoas, que é importante, as pessoas, o cidadão, o cliente do SUS, precisa realmente ter as suas consultas, mas cada vez mais acabou tirando as suas origens, os seus pontos originais, que foram calcados principalmente na prevenção, na busca, nas visitas domiciliares e também na busca, principalmente, da melhoria da qualidade de vida da população. Então, é fundamental também que, dentro desse processo, e aí eu não falo somente do Sistema Único de Saúde, mas também falo em relação à iniciativa privada, que medidas de atenção primária, de prevenção, de grupos e de outras tecnologias que são, embora sejam muito menos custosas do que os tratamentos, do que os diagnósticos, mas pautadas principalmente na prevenção, são muito mais difíceis de serem implementadas porque mexe principalmente com o estilo de vida, com hábitos, que muitas vezes nós enfrentamos hoje uma grande dificuldade no debate, que é justamente o limite entre você oferecer políticas públicas que visam a melhoria da qualidade e a prevenção de doenças, e, ao mesmo tempo, que você vai falar para a pessoa que esses hábitos que são naturais das pessoas acabam levando para situações de risco, como, por exemplo, o álcool, o fumo, a questão do sedentarismo e de outras questões relacionadas aos fatores de risco. Então, Marco, eu fico por aqui, né? Peço desculpa mais uma vez pelo começo, eu acabei me atrapalhando, mas, assim, a grande mensagem é que nós temos um grande desafio, como já foi colocado pelos palestrantes, e eu creio que os demais vão colocar, na questão da recuperação das cirurgias, da recuperação do tratamento, do diagnóstico, tudo aquilo que foi bastante afetado pela pandemia, mas também foi afetado por uma série de políticas que, ao meu ver, acabaram privilegiando ou focando principalmente a questão da assistência e em detrimento da questão de vigilância e de prevenção, que acabaram sendo colocados num segundo plano. Mas é importante essa retomada, porque nós temos uma meta a ser alcançada, nós precisamos alcançar a redução de 1/3 das mortes por câncer até 2030, mas, pelo andar da carruagem, se nada for feito em termos principalmente de políticas de prevenção, nós não conseguiremos alcançar esse índice e, agora, principalmente com a população vivendo cada vez mais, esse fator e esses estilos de vida conduzirão para um aumento nos custos e da própria sobrevida da população brasileira frente a essa doença que ainda nos maltrata muito. Então, agradeço e fico aí à disposição para o debate posteriormente.